Olá, seja muito bem-vindo a mais um Devocional do Vem Teu Reino. Eu sou a Ayla e hoje, queridos, a minha oração é para que essa mensagem possa te tocar poderosamente e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que juntos nós possamos propagar o reino de Deus. Queridos, o tema do nosso devocional de hoje se chama Movendo Situações através da Oração. Queridos, eu estava lendo o livro de Atos e me chamou muita atenção o capítulo 12, apenas o versículo 7, que narra a história quando Pedro ele foi liberto da prisão. Se você puder, abra sua Bíblia e leia comigo. Atos, capítulo 12, versículo 7 diz assim: olha o que aconteceu. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Queridos, eu não sei se você se lembra do contexto dessa história, mas quando Pedro ele foi preso, Herodes mandou prender Pedro. Herodes fez isso porque ele estava mandando prender, ele estava perseguindo todas as pessoas da igreja, E Pedro, ele estava ali com a vida dele assim, por um fio, queridos. Ele estava dentro de uma prisão, acorrentado. Só que o que acontece? Pedro estava ali, encarcerado, não tinha o que Pedro fazer. Mas fora da prisão, queridos, eu quero que você se lembre disso, fora da prisão, tinham irmãos na fé ali, irmãos de Pedro, A comunidade, aquela igreja se mobilizou em oração, pedindo a Deus para que a vida de Pedro fosse poupada. Queridos, isso é tremendo. Isso para mim é tremendo, essa história para mim é tremenda. Por quê? Porque isso nos mostra, queridos, quão importante é nós andarmos com pessoas que oram. O quão importante, queridos, é nós escolhermos bem as nossas amizades. O quão importante é a gente se cercar de pessoas que oram, que buscam a Deus. Talvez eu falando isso pra você, talvez você fale assim: Ayla, mas eu não tenho tantos amigos assim. Queridos, a palavra de Deus fala onde 2 ou mais estiverem reunidos. Ali o Senhor se faria presente. Ali o Senhor ouviria aquela oração. Por isso, queridos, a gente não precisa de ter trocentos amigos. Não. Mas se você tiver uma pessoa que se junte com você para orar, para interceder pela sua vida, pelas suas causas e buscar Deus verdadeiramente com você, queridos, você achou um tesouro. Você achou um tesouro. E essa igreja era um tesouro na vida de Pedro. Por quê? Porque enquanto Pedro estava lá na prisão, essas pessoas se mobilizaram em oração. Queridos, que nós também possamos ter ao nosso lado pessoas de fé que estejam conosco nos momentos de alegrias, mas também nas horas difíceis, sabe? Nos ajudando em oração, intercedendo por nós. Queridos, é tão lindo ver que Deus ele enviou um anjo para que libertasse Pedro da prisão. Eu quero que você pense nisso. Quando você ora, Deus ele envia anjos ao seu favor. A palavra de Deus fala lá em Salmos, queridos, Salmos 90, eu gosto muito, 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 muito desse versículo. Salmos 90, o versículo 11, diz assim: porque ele dará aos seus anjos ordens a teu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Queridos, talvez você não acreditava em anjo, talvez você não acreditava nisso, talvez você não acredita no reino espiritual. Mas se você se voltar para a palavra, queridos, não sou eu que estou falando isso não está saindo da minha boca para fora. Estou te falando aquilo que está na palavra. O Senhor dá ordens aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos.
Queridos, eu creio muito nisso, que quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, quando nós buscamos ter intimidade com o Senhor, independente da situação que nós estamos vivendo, Deus, Ele vai agir e Deus vai prover aquilo que estiver de acordo com a vontade do Senhor, não com a nossa vontade, mas aquilo que está de acordo com a vontade do Senhor. Queridos, quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, quando nós entendemos o quão poderoso é a oração, é como se fosse uma chave, queridos, que vira na nossa cabeça, e essa chave, ela é virada na nossa vida, e isso nos dá acesso a Deus, queridos. A oração nos dá acesso a Deus. Talvez hoje você não tenha os recursos necessários. Talvez você está passando por alguma situação e você fala: Ayla, eu não tenho saída, eu não tenho o que fazer. Queridos, você tem sim. Você pode dobrar os seus joelhos. Você pode abrir a sua boca e se derramar diante do Senhor. Você pode apresentar suas causas ao Senhor. Você pode engrandecer o nome do Senhor, crendo que o Senhor, Ele não te abandona, crendo que o Senhor, Ele cuida de você em todos os detalhes. A palavra diz, queridos, que o Senhor cuida de nós desde muito antes, desde lá a nossa formação dentro do ventre da nossa mãe. A palavra diz que o Senhor cuida e zela por nós, queridos. Eu creio nisso, queridos, eu creio com toda a minha fé, com todas as minhas forças, eu creio nisso. Eu creio que quando nós oramos, queridos, as portas da prisão, essas portas são abertas, assim como foi na vida de Pedro. Eu creio, queridos, que quando nós oramos, as portas das prisões espirituais que têm nos acorrentado, essas portas são abertas. Essas correntes que porventura espiritualmente estão nos prendendo, essas correntes são quebradas, queridos. Eu creio nisso e eu tô aqui hoje para te falar isso. Creia também. Talvez hoje a tua fé tá aí meio balançada. Queridos, se agarre ao Senhor. Se agarre ao Senhor, crendo que o Senhor, Ele muda as situações por intermédio da oração. Queridos, as coisas mudam quando nós oramos, quando nós intercedemos. Queridos, as situações são impactadas. E não impactadas porque nós estamos fazendo alguma coisa, não é porque são impactadas porque nós somos bons, não. Mas as situações mudam, as situações são impactadas por causa da manifestação do poder de Deus, queridos. Não é nós, mas é o poder de Deus. Eu tenho um testemunho para dar para vocês, queridos, não é sobre a minha vida, mas é sobre um casal de amigos muito próximos nosso aqui, que nós amamos demais eles. E por um tempo, esses nossos amigos, eles não conseguiam engravidar. Engravidavam, mas perdiam a gestação, perdiam o bebê. Queridos, nós nos unimos em oração com eles e eu conto isso para vocês, queridos, com muita humildade. Não querendo dizer que eu sou boa ou que porque eu fiz isso, porque aquilo. Não, queridos, não é mérito meu, mas é mérito do Senhor. É a graça do Senhor sobre nós, é o poder do Senhor derramado sobre nós. Queridos, diante de muita oração, diante de muito choro, diante de muita entrega diante do Senhor, hoje, esse casal de amigos nossos, eles estão gestando uma menininha para a glória do Senhor. E Deus tem estado com eles dia após dia. E dia após dia nós conseguimos ver, queridos, o milagre do Senhor acontecendo. E isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. A gente fica impactado. A gente fica todo assim emocionado, arrepiado de ver o quanto Deus, Ele age no tempo certo, na hora certa. Mas nós precisamos buscar, queridos. Nós precisamos buscar, nós precisamos clamar a Deus. Queridos, eu creio e eu quero que você tenha essa convicção de que através da oração, os milagres, eles acontecem, queridos. O nosso Deus é um Deus vivo e o nosso Deus é um Deus que surpreende. O nosso Deus, Ele é um Deus que supera as expectativas. Deus não se atrasa. Deus não tarda. O Senhor, Ele tem o tempo exato. E Ele, queridos, nos constrange com a grandiosidade da glória dEle, com a grandiosidade da misericórdia dEle.
E é por conta dessa graça, é por conta, queridos, dessa misericórdia que o Senhor nos abençoa. Queridos, esse devocional de hoje é para que você persista na busca pela presença do Senhor. Que você creia que a sua oração, por mais simples que ela for, a sua oração, se ela for uma oração verdadeira, onde você se derrama diante do Senhor, essa oração, ela move os céus. Essa oração, ela move os céus. Queridos, em nome de Jesus, que haja uma mudança em nós, sabe? Que a gente pare de deixar Deus de lado, de deixar Deus em segundo plano, mas que a gente queira ter esse momento de oração, de entrega, de adoração a Deus, queridos. Porque nós somos obra das mãos do Senhor. E nós temos que acreditar, queridos, que todas as coisas estão no controle do Senhor. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, que haja uma mudança em nós, para que a gente busque mais a Deus, para que o poder do Senhor haja mesmo na nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, eu quero te encorajar para que você também, hoje, não só com esse devocional, mas que você também tenha o seu momento de oração com Deus. Vamos orar, queridos, vamos falar com o Senhor. Para aí um minutinho do que você está fazendo, vamos falar com o Senhor. Paizinho, eu te agradeço por esse dia, por esse devocional. Te agradeço, meu Pai, porque nós conseguimos ver os milagres que o Senhor tem operado no nosso meio. Papai, como é bom sentir que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Como é bom sentir que o Senhor está conosco. Paizinho, obrigada, porque através de Jesus, o sacrifício de Jesus naquela cruz, nós temos hoje livre acesso ao Senhor. Deus, que a oração seja o nosso primeiro recurso e não o último, Pai, mas que nós tenhamos uma vida de oração, de busca, de entrega, de adoração ao Senhor. Papai, nos ajude, Deus, nos ajude a fortalecer a nossa fé, nos ajude, Senhor, a conseguir enxergar com os olhos espirituais aquilo que o Senhor está fazendo. Mesmo que talvez o nosso eu fale que o Senhor está em silêncio ou que o Senhor não está fazendo nada, Deus, que nós, pela fé, que nós possamos nos alimentar da Tua palavra, crendo que o Senhor está trabalhando e no tempo certo as portas dessas prisões serão abertas, essas correntes serão quebradas, assim como foi na vida de Pedro. Senhor, nós também cremos que no tempo certo as coisas acontecerão na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Pai, a continuarmos firmes, buscando a Tua presença, buscando a Tua graça, buscando a Tua misericórdia. Senhor, abençoe essa pessoa que me ouve. Fortaleça, Pai, a fé dessa pessoa. Que o Senhor dê a ela um ânimo novo e que ela possa ter momentos onde ela se derrama na presença do Senhor, Pai. Paizinho, fica conosco, nos livra do mal, perdoa os nossos pecados e nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.